Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Normalmente o que acontece quando se tem que estudar no PowerPoint é que todas as nossas esperanças de uma pequena estrutura fixa e previsível têm que ser abandonadas, não é? Portanto, essa foi uma esperança que eu abandonei quando percebi que não é consigo. Portanto, eu peço desculpa pelo momento, eu vou abandonar a estrutura prevista e adotar uma estratégia mais dialógica, até porque algumas das ideias que surgiram aqui são absolutamente fascinantes, estimulantes, e portanto têm uma ponte com aquilo que eu trouxe para apresentar. Antes de começar, eu queria evidentemente agradecer ao professor Jorge Rosa e à organização do colóquio pelo trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui a discutir questões da natureza interdisciplinar tão fascinante. Em segundo lugar, dizer que eu tenho a minha apresentação e o meu trabalho sobre o conto do Edward Morgan Foster, Machine Stops, tem uma história bastante longa. Eu já tinha estudado e lido de forma mais ou menos aprofundada de Machine Stops quando estava a escrever Transliteramento, aquilo que parece ser uma eternidade atrás. Sempre que eu retomo o conto, como é normal, descubro que afinal de contas não percebi nada do que Edward Morgan Foster, da profundidade das ideias e do manifesto do Edward Morgan Foster contra a tecnologia e contra uma determinada visão tecnofílica que então parecia estar a dominar e a ameaçar a forma de vida que ele considerava propriamente humana, seja isso que for. E nós já vou falar um pouco disso. Havia muitas formas de abordar este conto, não é? Uma análise semiótica seria bastante interessante, na medida em que a forma como são estruturados os valores, a forma como são estruturadas as oposições entre interior e exterior, a forma de estruturação daquilo que é a ortodoxia e a heterodoxia dentro do mundo de Machine Stops é digna de uma análise profunda. Portanto, fica aqui o convite. A minha abordagem específica tem duas vertentes, uma da filosofia da tecnologia de tradição mais anglo-saxónica e não tradição continental, e uma abordagem da filosofia política, ou seja, um estudo do sistema político que é visto e analisado como ameaça distópica por Edward Morgan Foster e Machine Stops, e portanto, à luz dessa análise de autores como Leo Strauss e de Hannah Arendt, que trabalharam sobre sistemas totalitários, sistemas tirânicos de governo, que eu proponho uma leitura, enfim, embora apresente necessariamente encurtada e abreviada na apresentação. Portanto, é uma análise do sistema sociotécnico ou uma análise do sistema pós-humano como um sistema tirânico, portanto, uma distopia literária. Edward Morgan Foster é um escritor muitíssimo conhecido, muitíssimo consagrado, foi parte do mundo, viveu entre 1979 e 1970, portanto ele está perfeitamente enquadrado no período que é abordado aqui nesta mesa, e The Machine Stops foi publicado por ele numa revista chamada Oxford and Cambridge Review em 1909. Depois disso foi, durante o século XX, publicado não uma dezena, mas provavelmente umas 3 ou 4 dezenas de vezes entre coletâneas de contos do próprio Edward Morgan Foster e antologias clássicas de ficção científica. Portanto, está perfeitamente estabelecido como parte do cânon dos primórdios da ficção científica, se assim se pode dizer. É claro que, para além disso, está plenamente integrado na tradição literária da era vitoriana edwardiana, não é? Uma época que tem uma grande ambivalência
em relação ao valor, da técnica, o que fica patente, por exemplo, em H.G. Wells, pelo menos nas principais obras de H.G. Wells, é bem patente. Daí que, enfim, esta análise também não possa prescindir de tentar perceber de que maneira é que estes valores, esta ambivalência em relação ao valor da tecnologia no fim do século britânico, se reflete e se transparece naquilo que Edward Morgan Foster tenta comunicar-nos nesta distopia literária. A verdade é que, para além de analisar Machine Stops, eu encontrei noutras obras bastante bem conhecidas de ficção científica, enquanto como I Have No Mouth and I Must Scream, de 1960 ou 1957, parece. Desculpem, mas a data está-me agora. De Harlan Ellison, e um outro trabalho de Philip K. Dick chamado Vulcan's Hammer, traduzido em português como A Máquina de Governar, também da década de 60. Todas estas três obras têm como o facto de nos apresentarem uma tirania, um sistema político em que são as máquinas que governam. São um computador, uma inteligência artificial, no caso de Harlan Ellison e do Philip K. Dick, mas no caso de Edward Morgan Foster, nós não temos aquilo que se pode chamar uma verdadeira inteligência artificial. Temos uma máquina gigantesca que controla todas as dimensões do mundo. Um breve resumo do conto, só para termos uma ideia. A história sempre assim duas personagens, Kuno e a sua mãe, que se chama Vashti, e ambos vivem em pequenos espaços subterrâneos, que são idênticos a todos os restantes habitantes. Eles vivem numa espécie de colmeia subterrânea. Todos os quartos têm este formato mais ou menos evocado nestas imagens de uma produção da BBC em 1966, uma adaptação do conto. Os quartos têm este formato hexagonal. Todas as necessidades da vida humana podem ser asseguradas dentro deste quarto: a comida, a habitação, o vestuário, os cuidados médicos, etc. E essas necessidades são providenciadas por uma grande máquina de providência, que é este sistema maquínico global. A partir de cada quarto, as pessoas comunicam entre si através de um sistema de comunicação audiovisual global. Para estamos a falar de um conto escrito em 1909, que nos fala de uma coisa muito parecida com a internet, na realidade. Temos aqui uma prefiguração do nosso network individualism, não é? Do individualismo em rede dos nossos dias. Para além disso, para além de fornecer esse contacto, essa mediação, a máquina fornece também a comida, a roupa e todas as formas de apoio que todos os seres humanos, na verdade, conformam-se a esse sistema, e nunca nos é dito quanto tempo passa entre o ponto em que a máquina é inventada e construída e o ponto da história em que nós estamos. O que nos é dito é que os seres humanos evoluíram e o corpo humano foi modificado, o corpo humano mudou, a evolução agiu de forma a que o ser humano o próprio corpo do ser humano não era autónomo, não tinha autonomia, não conseguia, por exemplo, respirar à superfície, não conseguiria caminhar sequer na superfície sem uma adaptação extrema. Portanto, na verdade, a mediação da máquina não é apenas desejada, mas também é religiosamente venerada. Cria-se uma espécie de superstição, uma ortodoxia supersticiosa, que venera os princípios da máquina e o manual de utilização da máquina, chamado, que Foster chama Book of the Machine. Uma outra dimensão adicional que nós vemos uma prefiguração da contemporaneidade é a aniquilação do espaço e da distância. Uma vez que é possível contactar com qualquer outro ponto de globo, as pessoas não têm vontade de viajar. A viagem física é considerada inconveniente e relegada para o último recurso absoluto. Implicando movimento, implicando vários tipos diferentes de experiência direta, por exemplo, o contacto direto com outros seres humanos, e uma vez que o destino
sendo também um quarto hexagonal metido numa espécie de colmeia subterrânea, uma vez que existir não difere da origem, os seres humanos não têm, deixam de ter qualquer vontade de viajar. A experiência é sempre experiência mediada e a máquina, para além de ser o sistema mediador, é também um sistema que permite a continuidade do indivíduo, né? a sua vida. Privados de movimento até ao ponto da paralisia e deformidade, com sentidos embotados pela falta de experiências sensoriais, os seres humanos surgem-nos totalmente acomodados a uma dependência muito forte em relação à máquina. Evidentemente, do ponto de vista político, isto traduz-se numa espécie de ditadura, uma vez que temos um livro, o tal livro, o livro da máquina, o Book of the Machine. A interpretação desse livro não está democratizada. A interpretação e a implementação das leis está entregue a uma espécie de comissão encarregue de fazer. Essa comissão é, na prática, o intérprete ou o tradutor dos princípios mecânicos. Princípios mecânicos esses, como vocês devem imaginar, Forster criticava fortemente. A Machine Soft foi adaptada ao ecrã já por duas vezes. Em primeiro lugar, em 1966 pela BBC e em 2009 parte de um projeto de alunos de cinema de Nova Iorque, cinema e de computação gráfica de Nova Iorque, o Adam e Nathan Fraser, fizeram uma adaptação que eu considero particularmente higienizada e bonitinha, portanto não mostra verdadeiramente aquilo que Forster nos queria mostrar. Aqui temos as células hexagonais, aqui temos uma imagem do exterior, não é? Do exterior das células. Vemos aqui, não conseguimos ver mais do que alguns hexágonos, mas aquilo é, na prática, uma imagem das colmeias subterrâneas. E a segunda imagem é uma imagem da superfície praticamente desabitada, como nós temos. Só temos ali uma pessoa, um indivíduo a passear.